Pessoal, eu quero falar de uma outra situação também. Durante a agenda em Minas Gerais, o presidente Lula fez um balanço dos 3 anos de mandato, mas também alfinetou adversários, entre eles o governador Romeu Zema. Vamos então conversar com o nosso Igor Damasceno, que está de volta ao nosso 3 em 1 e vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo de novo aqui na nossa edição. Muito obrigado, meu amigo. Prazer é todo meu, viu? Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Olha, o presidente Lula esteve em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, para fazer entregas públicas consideradas até importantes, mas o que realmente repercutiu nas redes sociais, o que realmente repercutiu na classe política foi a fala do presidente Lula direcionada para pré-candidatos à presidência da República da direita brasileira. Eu estou falando, por exemplo, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estou falando do próprio governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e até mesmo de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que não está confirmado que vai disputar as eleições, mas é um nome que se especula que sim, deve se candidatar, é considerado um dos principais nomes. Ali naquela agenda, o presidente Lula disse que era necessário comparar as ações sociais, os projetos sociais feitos por esses 3 governadores com os projetos sociais anunciados pelo governo federal. Lula deu a entender que os projetos do governo federal são muito mais importantes, pesam muito mais, fazem a diferença nas pessoas realmente, na sociedade, ou seja, ele dando aquela alfinetada naqueles que são considerados os principais nomes da direita brasileira e que podem disputar as eleições no ano que vem. Agora, em relação a Romeu Zema, o presidente Lula foi ainda mais longe. Ele acabou falando a respeito de um vídeo publicado por Romeu Zema há alguns meses, onde ele comia banana com casca, justamente para falar que era para aproveitar todo o material, aproveitar toda a fruta, por causa dos preços que estavam bastante altos e que corroíam o poder de compra do brasileiro. Lula não deixou barato. Nós separamos um trecho dessa alfinetada do presidente Lula. Vamos ouvir. Foi assim que nós fizemos o PAC. O PAC não foi invenção minha. O PAC, em janeiro de 2023, eu convoquei os 27 governadores do estado. Estava lá Tarcísio, estava Zema. O Zema não falou nada, porque ele só sabia comer banana com casca, ele não tinha aprendido a descascar banana ainda. Então, tá vendo, ele não vai a lugar nenhum. O cara que não aprendeu a descascar banana não pode querer fazer nada mais. E olha, pessoal, essa é pelo menos a 8ª vez que o presidente Lula visita uma cidade mineira desde que reassumiu o mandato em janeiro de 2023. Reza a lenda que Minas Gerais é utilizada como um termômetro na campanha eleitoral. Quem ganha em Minas Gerais geralmente ganha as eleições como um todo, justamente por ser esse termômetro. Então, Minas Gerais é o estado em que o presidente Lula mais visitou cidades desde que reassumiu o mandato e não deve parar por aí, viu, Evandro? Agora, ô Igor, e o Romeu Zema, o governador Romeu Zema, ele respondeu, rebateu a fala do presidente da República? Com certeza, ele publicou o vídeo e também se manifestou pelas redes sociais, uma publicação dele também rebatendo o presidente Lula. Romeu Zema não deixou barato, nós inclusive até temos um destaque de texto, uma ilustração que a nossa produção vai colocar no ar agora. Romeu Zema diz o seguinte, abre aspas, se o Lula está em Minas Gerais, é a mesma novela de sempre. Veio fazer um palanque político às custas do povo, mas já que ele se incomoda tanto comigo, comendo banana, aproveito para falar também que o que me incomoda nele e deixo um recado, fecha aspas. E logo embaixo ele publicou um vídeo rebatendo as falas do presidente Lula. Vamos ouvir esse vídeo. Agora que em Minas está todo mundo vacinado desse jeito irresponsável de governar do PT. Esse jeito de enganar o povo fingindo ser do social. Esse jeito de falar que vai dar picanha, mas entregar uma merenda ruim de arroz com água para as crianças como faziam. Esse jeito de criar dívida pro sucessor e fingir que a culpa é do outro. Nós precisamos de um gestor que arregace as mangas e trabalhe de verdade pelo povo. E não de um presidente que só fique no discurso, que faz promessas apenas pensando na próxima eleição.
Tá aí, então, a palavra, a resposta de Romeu Zema à alfinetada do presidente Lula durante evento político na tarde de ontem. Então, mostrando qual será o tom, esse toma lá da cá, essa troca de farpas entre aqueles que são pré-candidatos à presidência da República, já mostrando qual será o tom das eleições do ano que vem, viu, Evandro? Exatamente, Igor Damasceno, já percebemos como será. Obrigado pelas informações, meu amigo, um grande abraço para você. José Maria Trindade, e o presidente da República também já não esconde mais que está em plena campanha eleitoral ao mandar uma dessa ali para o governador Romeu Zema, dizendo que ele não sabe sequer descascar uma banana. Pois foi um assunto muito polêmico essa história do governador comer banana com casca e tudo, né? Mas olha, o presidente Lula está sozinho no palanque. Não há ainda uma definição do seu adversário. Recentemente, o lançamento do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, deu uma desequilibrada e desarranjou muito mais do que arranjou o campo da direita. Então, o Lula continua sozinho, falando em reeleição claramente aqui no Brasil e fora do Brasil, e isso coloca a política numa situação diferente. Em todas as outras disputas, nesta fase, nós já tínhamos ali um quadro, já sabia que partido lançaria candidatura e assim por diante. Agora não. A grande disputa dos partidos políticos é sobre a Câmara dos Deputados. Todos os recursos, todos os focos dos partidos estão em eleger deputado, eleger senador, porque eles sabem que qualquer que seja o próximo presidente da República, ele vai depender do Congresso Nacional. Então, esta é a lógica. Um partido para lançar um candidato é um peso, a não ser que ele ganhe a política, né? Se ele não ganhar, é um peso. Por quê? O partido terá que investir recursos e uma eleição presidencial, ela demanda uma campanha muito forte, uma campanha nacional, de alugar jatos, são 3 no mínimo, para acompanhar o candidato e tal, e assessoria, e outra vai na frente para preparar a chegada dele. Então, a campanha de presidente da República é cara e solapa os recursos que os partidos querem investir para a Câmara dos Deputados. É isso que faz essa situação. Os partidos estão fingindo que não tem candidato, que não querem se candidatar. Eu nunca vi nada parecido. Eu acho que a lei orgânica dos partidos políticos deveria obrigar um partido a lançar candidato. Esta é a função do partido, disputar o poder, ou a prefeitura, ou o governo, ou a presidência da República, né? Então, essa situação. Lula está sozinho e brigando com quem? Com ele próprio. Pode ver, todas as pesquisas, a disputa e o olhar ali de todos os marqueteiros do presidente é sobre a rejeição. Fala, Fábio Piperno. Olha, faltam 10 meses para a eleição, né? E a gente vive um quadro muito curioso, que antigamente houve um momento no Brasil que pelo menos os candidatos, eles tinham um pouco mais de cautela e falar, eu sou candidato, um pouco mais de pudor. Hoje não, hoje todo mundo é candidato, né? Todo mundo fala isso abertamente. É o Flávio, é o Lula, o Zema, o Caiado, então, nem se fala. O único mais ou menos discreto é o governador Tarcísio, porque ele está esperando a definição da família Bolsonaro. E aqui em São Paulo, e aí o Zé tem razão nisso, porque os arranjos, eles vão sendo feitos com dinâmicas muito particulares. Aqui em São Paulo, ontem, li matérias no Jornal o Globo e em outros, de um movimento do Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD, se afastando do governo de São Paulo. Ele que é, em tese, um apoiador do governador Tarcísio de primeira hora e não ficou muito contente com o fato de que dificilmente ele vai ser o indicado do Tarcísio para ser o seu candidato à sucessão. Em Minas Gerais, por exemplo, o senador Cleitinho lidera as pesquisas para o governo, a prefeita de Contagem lidera as pesquisas para o Senado e os outros vão lá se encaixando. Então o presidente Lula está lá em Minas fazendo o quê? Campanha, né? Como o governador Zema faz campanha. E ela foi lá, inclusive, até foram lá para lançar a privatização de um pedaço lá da Fernão Dias, né? Um bom projeto, por sinal. Mas o fato é que não se falou dos projetos, se falou exatamente do bate-boca. Exatamente. Bruno Musa. Bom, sinceramente, a campanha já começou, como você muito bem falou, é que eu acho que esses discursos eles deveriam ser mais maduros,
né? Eu acho que a gente precisa começar a exigir um pouco mais de planejamento do que vem para o país. E não esse tipo de... Confesso que até me parece um pouco baixaria, uns comentários muito... Sem nenhum sentido, né? Ao invés de você ir no debate, você vai na casca da banana, assim, eu acho muito pequeno isso. Mas me chamou a atenção um discurso dele hoje, rapidamente, que ele falou o seguinte, ele me refiro ao Lula, né? Ele falou, ora, para destruir um país, basta 1 minuto e eleger pessoas que não prestam. Para construir, demora muito tempo. E aí é o que eu vou deixar para reflexão de todo mundo. Temos 25 anos desse século, ou seja, 72% deles está governado pelo Brasil. E hoje saiu pelo PT, perdão. E hoje saiu uma pesquisa mostrando o seguinte, que o Brasil está entre os 10 países mais perigosos do mundo, junto com México, Equador e Haiti. Se com 1 minuto você destrói um país, imagina com 72% do século.